Nesse bloco, vamos mostrar o julgamento do Fast Video que aconteceu no Centro de Convenções do Stream Palace, em Ribeirão Preto. Acompanhe os melhores momentos e as entrevistas com jurados renomados da capital de São Paulo. Eu acho que assim, tem altos e baixos, normal, mas assim, tem peças que se sobressaem muito criativamente. E durante todo o processo de julgamento a gente buscou isso, o nível criativo. A gente sabe que tem as limitações de produção, que são normais, dependendo do mercado, mas a gente quis provar que com uma boa ideia criativa, independente do orçamento, você consegue um resultado final bacana. Eu acho que em todas as categorias tem as peças que você percebe que estão num nível maior, tem peças que se destacam, e a gente conseguiu achar em todas as categorias 1, 2, 3 filmes que realmente são merecedores de prêmio. Eu acho bacana isso, trazer jurado de fora para ter imparcialidade. A gente vê muito festival por aí que os jurados são regionais, né? Ou mesmo em São Paulo, quando a gente tem alguns festivais que os jurados são do próprio mercado e que infelizmente às vezes acontecem algumas parcialidades que as pessoas encaram como injustas, e aqui isso obviamente não vai acontecer. A gente não conhece o mercado, foi uma grata surpresa até por tudo que a gente viu, e eu acho que isso ajuda muito no critério de julgamento. É uma responsabilidade, né? Obviamente tem pessoas que vão se sentir injustiçadas, porque afinal de contas o critério, né, cada um tem o seu, mas eu acho que no montante acaba sendo premiada acaba sendo premiado o melhor mesmo. Isso em qualquer festival. Se você pegar essas mesmas peças que hoje vão ser premiadas aqui e inscrever em outros festivais com outros jurados, assim, com certeza o resultado vai ser muito próximo, muito parecido. Eu acho que o prêmio ele incentiva, sem dúvida nenhuma. Eu acho que até as pessoas que estão começando no mercado, que têm menos oportunidade, eu acho que um prêmio pode alavancar uma carreira. Eu acho que isso pode ajudar muito, principalmente quem está começando. Acho que tem que ter o prêmio como o incentivo, sabe? Tem que ter aquela gana de querer ganhar sempre, porque acho que isso pode ser uma alavanca legal para a carreira. A única coisa que daria para igualar é a qualidade criativa. Eu defendo que assim, você não pode dar desculpa hoje em dia, com a tecnologia acessível para todo mundo, que simplesmente, se os caras têm mais verba, então é por isso que eles fazem trabalhos muito mais legais e muito mais criativos. Não, com uma câmera na mão, um bom diálogo, um bom roteiro, você consegue fazer em qualquer lugar. Você consegue fazer em São Paulo, você consegue fazer aqui. Igualar seria criativamente. Obviamente que verba é muito difícil. Os grandes clientes, as grandes contas estão lá. As grandes verbas estão lá. Mas eu acho que a busca, acho que as agências do interior tinham que buscar isso, a criatividade, primor criativo. E isso acho que você consegue independente de orçamento. E é muito legal, Giovanni, porque a gente tem alguns clientes internacionais, então envolve muito intercâmbio com as drafts do mundo. Então, volta e meia a gente tem que ir para Hamburgo e para outros países para desenvolver trabalhos, e isso é super bacana, super enriquecedor. Que é o bacana de trabalhar numa agência global, né? Essa troca de experiências com as agências dos outros países, né? Eu acho que as categorias estão equilibradas. Eu acho que a categoria de universitários o pessoal podia usar um pouquinho mais ainda, como não tem um briefing fechadinho, muito certinho, podia aí descer um pouquinho mais a mão. Mas eu acho que as categorias no geral estão equilibradas e como eu disse, tem bastante coisa legal em todas. Deu para ter um nível legal, assim, em todas as categorias. É desafiador mesmo julgar trabalhos, né? A gente que trabalha com isso todo dia acaba vendo muita coisa, né? Buscando muita referência, e quando você tem que olhar muita coisa e parar para pensar o que é melhor, o que não é um pouco difícil, um pouco trabalhoso. Tanto que a gente anota e depois chega lá no final, volta apagando, reconsiderando todas as notas.
E eu acho que todo mundo se empenhou bastante ali em pensar bem na nota. A gente foi e voltou em vários vídeos. Deixa eu ver de novo aquele, não entendi aquele, deixa eu ver mais um pouquinho. É trabalhoso, dá um pouquinho de trabalho. Prêmios são super importantes para o mercado de trabalho, tanto para a agência que está participando e principalmente para o profissional. A agência, claro, tudo que ela ganha, ela se promove, o profissional também. Só de participar, você já está se provocando, você já está olhando uma lista toda, você fica atento àquilo e você vê todo mundo que está participando com você, você vai tentar sempre fazer melhor, você já vai ter um objetivo, além de atender seu cliente, você vai ter um objetivo maior aí em relação à profissão, é super importante. Pequeno ou grande o prêmio, é bacana investir nisso, dá uma visibilidade muito grande para a carreira. Eu acho que o mercado de propaganda nacional tem muito espaço, o Brasil tem investido muito em propaganda, sempre investiu. O criativo brasileiro é visto com bons olhos aí em vários países do mundo. A gente, sei lá, tá trabalhando em São Paulo e vê um monte de gente sendo convidada para trabalhar sempre em Nova York, Austrália, Londres. Sempre a galera recebe bastante convite. E o criativo brasileiro, ele é bem quisto, assim, lá fora. Até pela essa diversidade cultural que a gente tem, a gente tem um pouquinho de moral aí. Eu acho que o mercado de propaganda nacional tem muito espaço, o Brasil tem investido muito em propaganda, sempre investiu. O criativo brasileiro é visto com bons olhos aí em vários países do mundo. A gente, sei lá, tá trabalhando em São Paulo e vê um monte de gente sendo convidada para trabalhar sempre em Nova York, Austrália, Londres. Sempre a galera recebe bastante convite e o criativo brasileiro, ele é bem quisto, assim, lá fora. Até pela essa diversidade cultural que a gente tem, a gente tem um pouquinho de moral aí. O momento do mercado tá muito bacana, né? Até com a crise lá fora, tal, o Brasil não tá sentindo isso no mercado nacional e a gente está com tudo aí para fazer bastante coisa bacana. E a gente tem o digital, né, que está crescendo muito e tem muito investimento, tem muita oportunidade também. Achei o nível das peças, tem coisa que me surpreendeu bastante pela criatividade, tem coisa que eu não gostei muito, eu esperava mais em algumas categorias, mas de modo geral acho que a surpresa pela criatividade foi maior do que a decepção em algumas categorias. Sem sombra de dúvidas, a que sobressaiu foi a de serviços comunitários. Talvez por ser clientes mais fáceis de lidar, por não envolver dinheiro de quem aprova e tudo mais, e talvez pelas pessoas fazerem com mais carinho, com mais vontade, até pelo objetivo da campanha. A organização está perfeita, assim, não tem muito o que colocar a mais, assim, e os critérios foi a gente meio que decidiu, né, os jurados. Então a gente decidiu por avaliar principalmente a criatividade de todas as peças e depois, em um segundo momento, a qualidade de produção, de direção e qualquer outra coisa a mais, assim, mas o principal critério foi sempre a criatividade. Eu acho uma experiência muito bacana para a gente que está julgando, porque a gente precisa separar em detalhes porque um é melhor e porque o outro é pior, né? E é um negócio difícil, é cansativo, mas é muito legal, assim, é um trabalho legal por a gente conhecer muitos outros trabalhos que estão sendo feitos por todo o interior. Os prêmios são importantíssimos no nosso mercado, desde o menor prêmio ao maior possível, são muito importantes porque eles incentivam demais a criatividade. E é um mercado que necessita muito da criatividade, que muitas vezes um produto é igual ao outro, mas se diferencia pela forma criativa dele ser vendido. Então, o prêmio que incentiva isso é importante não só para o cliente, mas para o profissional ter motivação para buscar algo mais criativo sempre. Eu acho que o mercado regional, por motivos óbvios, como menos dinheiro que o mercado nacional, principalmente de São Paulo, a qualidade acaba sendo um pouco menor. Mas eu acho
que cada vez mais o mercado regional ele vai chegando próximo ao mercado nacional, até pelo fato de internet estar aí possibilitando todo mundo ver o que está sendo feito no mundo inteiro. E o acesso a todo esse trabalho do mundo é muito fácil. Então, e as técnicas de produção também estão cada vez mais possíveis para todo mundo, computadores de qualidade super alta, câmeras muito boas, são acessíveis, cada vez mais acessíveis. Então, eu acho que tendo acesso ao que está sendo feito no mundo e tendo acesso aos materiais para produzir isso, vai depender do criativo ter uma ideia boa e conseguir vender isso para o cliente. E o cliente, óbvio, acreditar na ideia, mas basta ter a ideia legal para fazer um trabalho de qualidade igual ou maior do que do mercado nacional. Lá na Wunderman, a gente trabalha com clientes multinacionais, principalmente. Tem alguns clientes nacionais, mas o nosso foco são empresas globais, até pelo fato da Wunderman ser uma agência global. Então a gente tem parcerias pelo mundo inteiro. E a gente acaba atendendo clientes em parceria com outras agências do grupo, o Wunderman também. Eu trabalho principalmente com a Procter & Gamble, produtos de beleza, principalmente, shampoo, tintura para cabelo, que mais? Sabonete, desodorante, tem produtos amaciantes de roupa. E Danone também é um outro cliente importante nosso, que eu trabalho bastante, que são assim, a gente divide em grupos, né? Tem o grupo de tecnologia, o grupo que a gente chama homem, que é carro, é ferramenta, e tem o grupo de consumo, que é esse grupo que eu trabalho. Então, que é a Procter, é a Danone, é a Novartis, que são remédios que a gente pode trabalhar a comunicação, né? Remédios que não tem tarja, né? Não precisa de receita para comprar. E o meu trabalho é desenvolver a criação de campanhas para esses produtos. Eu achei bem interessante. Foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de peça do mercado do interior. E para mim, assim, como desafio pessoal, foi bem bom para poder analisar o nível de criatividade, não só da capital ou até do exterior, mas também do que eu acho que é a publicidade mais real, assim, que eu considero que é mesmo o que acontece no interior, que é feito mais para ser divulgado para as pessoas e não tanto com foco em prêmios ou qualquer outro tipo de coisa, assim. Então, para mim foi bem interessante. E do nível das peças, eu até achei que foi um pouco acima da minha expectativa, assim, algumas peças que eu gostei bastante, que eu vim aqui esperando ver algo informativo e algumas peças foram bem criativas. Eu gostei bastante do varejo. Eu achei que por ser uma categoria que é bem engessada, que você tem que falar o preço, você tem que divulgar uma promoção, algo bem pontual, eu acho que teve algumas que foram bem criativas e foram por um outro lado, assim, que eu não esperava. Então, para mim, essas foram as melhores categorias. Teve alguns momentos de dúvida normais, principalmente nas novas categorias, mas foi bem construtiva. E principalmente o fato de eu poder jogar com outras pessoas e de você decidir em conjunto foi ótimo. É um desafio mesmo, é como eu falei. Não tem como eu ter contato com as peças que são produzidas fora da capital se não for num festival como esse. Até porque essas peças não chegam, deveriam chegar, mas elas não chegam para o país inteiro e aí a gente acaba não conhecendo tudo o que está acontecendo de verdade. Então, é um desafio muito grande e é uma oportunidade de ver também outras formas criativas. Eles são bem importantes, principalmente para dar parâmetros para as agências e até para os clientes mesmo, para realmente forçar a ter cada vez trabalhos mais criativos. Só que, por outro lado, o que eu não concordo de prêmios é o que acontece bastante na capital, por exemplo, que é fazer publicidade para publicitários, para prêmios. E que isso acaba muitas vezes não resolvendo o problema do cliente, não comunica para as pessoas como deve comunicar, é simplesmente algo criativo pela criatividade e que acaba ganhando prêmio por isso, mas que não resolve o problema.
Com isso eu não concordo, mas com o caminho inverso de você fazer algo realmente bom, que solucione um problema, que venda e comunique e por isso ganhe um prêmio, aí eu concordo sim que os prêmios são muito bons, até mesmo para premiar realmente essas peças que merecem ser valorizadas dessa forma. Pelo que eu observei, assim, eu acho que a gente veio de um momento que teve um boom de peças conceito, que foram muita criatividade, muita sacadinha, muita coisa rápida. E agora a gente está voltando num outro momento que é de uma publicidade que ela é mais direta no sentido de passar a mensagem. E não que ela seja um informativo sem criatividade, mas ela está indo mais para esse lado de vamos informar realmente o que precisamos e não tanto ter uma sacadinha que às vezes não vai... É criativo, mas não comunica ou nem todas as pessoas entendem. E eu percebi isso bastante aqui e percebi nas peças de nível profissional mesmo e até nas peças de nível universitário. Porque a gente percebe que elas estão bem passando uma mensagem, sendo bem informativas e mesmo quando usa criatividade. E isso elas estão olhando, elas estão se inspirando nas peças de nível profissional, que estão passando exatamente isso. Eu sou redatora na W3 há relativamente pouco tempo, faz 3 meses que eu estou lá. E é uma agência totalmente digital, então ela é focada, ela tem clientes grandes, como por exemplo o Boticário, como Volks, só que faz todo o trabalho digital dessas agências. E uma coisa muito interessante é que por conta disso, por essas empresas terem suas agências off, a gente tem que conviver também com o trabalho deles e pegar esse trabalho que muitas vezes vem do off e transformar isso em uma ideia criativa, especialmente para o digital. Só fera nesse júri, hein? Muito bom! Parabéns a todos os participantes da edição 2013 do FestVídeo, o maior festival de vídeo publicitário do interior do Brasil. O AppTV fica por aqui, mas você de casa pode rever quando quiser pelos canais que estão aí no seu vídeo. Até mais, muito grata pelo seu carinho.